Antes de começar o vídeo, inscreva-se no nosso canal e deixe seu like. Isso faz toda a diferença. Regina Duarte deveria ficar no seu lugar como atriz e parar de falar sobre assuntos que não entende. A frase saiu da boca de Janja durante uma entrevista ao vivo, mas o que ela não imaginava era que Regina estava assistindo. E a resposta que viria a seguir entraria para a história como uma das maiores lições de elegância e classe da televisão brasileira. Deixa o like agora e ativa o sininho, porque você vai presenciar um embate que mostrará a diferença entre educação e grosseria, entre classe e truculência. Regina Duarte estava em seu apartamento preparando um chá quando recebeu dezenas de mensagens de amigos e fãs. "Regina, a Janja está te atacando ao vivo na TV." Intrigada, a atriz ligou a televisão bem no momento em que a primeira-dama continuava seus ataques. Essas manifestações pela prisão domiciliar são um absurdo, e ter artista defendendo isso é ainda pior. Regina Duarte perdeu completamente o senso da realidade. A câmera focou no rosto de Janja, visivelmente irritada, gesticulando de forma exaltada. O entrevistador tentou suavizar. "Mas, dona Janja, a senhora não acha que cada cidadão tem direito à sua opinião política?" "Direito tem, mas responsabilidade também. Uma pessoa com a visibilidade da Regina não pode ficar defendendo quem atacou a democracia." Regina observou a cena com serenidade. Conhecia bem aquele tipo de comportamento. Já havia enfrentado situações similares durante seus anos de carreira. Mas algo na agressividade gratuita de Janja a incomodou profundamente. Pegou o telefone e ligou diretamente para a produção do programa. "Boa tarde. Aqui é Regina Duarte. Vi que a primeira-dama está comentando sobre minhas posições políticas. Gostaria de exercer meu direito de resposta." A produção entrou em pânico. Ter Regina Duarte ao vivo para rebater a primeira-dama não estava nos planos. Correram para avisar Janja, que ainda estava no ar. "Regina Duarte está na linha e quer responder aos seus comentários." Os olhos de Janja brilharam de malícia. "Coloca ela! Vamos ver se ela tem coragem de repetir essas bobagens na minha frente." Quando conectaram a ligação, a voz suave e firme de Regina ecoou pelo estúdio. "Boa tarde. Boa tarde, primeira-dama. Vi que a senhora dedicou parte de sua entrevista para me atacar pessoalmente. Achei importante esclarecer alguns pontos." Janja interrompeu imediatamente, com tom agressivo. "Atacar? Eu estava falando a verdade? Você não pode ficar defendendo manifestações em favor de quem está preso." Regina manteve a calma absoluta. "Primeira-dama, permita-me corrigir uma informação. O ex-presidente não está preso, está em prisão domiciliar. E as manifestações são pacíficas, exercendo um direito constitucional. Quanto a ficar no meu lugar, como a senhora sugeriu, meu lugar como cidadã brasileira é exatamente onde estou, defendendo meus valores e convicções. Mas você é atriz. Política não é sua área." Foi então que Regina revelou algo que deixaria Janja completamente desconcertada. "Interessante a senhora dizer isso, primeira-dama. A senhora estudou ciência política? Tem formação acadêmica na área? Porque eu, além de atriz, sou socióloga formada pela USP. E a senhora?" O silêncio no estúdio foi constrangedor. Janja claramente não esperava essa resposta. Eu sou a primeira-dama do país." Ser primeira-dama é um cargo, não uma qualificação acadêmica. Mas não vim aqui discutir currículos. Vim falar sobre democracia e direitos. E Janja, visivelmente irritada com a resposta elegante de Regina, elevou o tom. "Você está defendendo golpista. Gente que tentou derrubar o governo democraticamente eleito." "Primeira-dama, estou defendendo o devido processo legal e o direito de manifestação. Conceitos básicos de um Estado democrático de direito. A senhora concorda com esses princípios?" A pergunta direta deixou Janja em uma encruzilhada. Negar seria admitir autoritarismo. Concordar seria validar as manifestações. "Claro que concordo, mas..."
Então não entendo por que a senhora critica quem os exerce pacificamente. Janja, perdendo a paciência, partiu para um ataque mais direto. Porque vocês são todos iguais, artistas mimados que vivem numa bolha e acham que entendem da vida real. Regina respirou fundo. Era hora de revelar algo que mudaria completamente o rumo da conversa. Primeira dama, posso contar uma coisa sobre minha vida que talvez a senhora não saiba? O quê? Janja respondeu com desprezo. Antes de ser atriz, trabalhei como faxineira, vendedora, secretária. Paguei minha própria faculdade trabalhando durante o dia e estudando à noite. Acordava às 5 da manhã para limpar escritórios antes de ir para as aulas. Isso é viver numa bolha? Janja ficou visivelmente desconfortável. Isso não muda o fato de que você está errada sobre... E a senhora, primeira-dama? Qual foi sua trajetória profissional antes de se casar com o presidente? Porque, pelo que sei, sua principal ocupação era ser esposa de político. O ataque foi cirúrgico e educado, mas devastador. Janja perdeu completamente a compostura. Como você ousa questionar minha vida pessoal? Não questionei, apenas respondi às suas acusações sobre minha suposta vida de privilégios. A diferença é que eu fiz isso com educação. Se você está gostando de ver a elegância vencendo a grosseria, deixa o like. O que vem agora vai te impressionar ainda mais. Janja, desesperada para retomar o controle, tentou uma nova estratégia. Você não passa de uma saudosista da ditadura. Todo mundo sabe disso. Regina riu suavemente. Primeira-dama, essa acusação é curiosa vindo de alguém casada com um presidente que já elogiou ditadores. Mas vamos aos fatos. Quando defendi ditadura? Cite uma frase, uma declaração. Posso esperar. Janja ficou muda. Não tinha citação alguma. Todo mundo sabe. É óbvio. Todo mundo sabe. Não é argumento, primeira-dama. É fofoca. Esperava mais de alguém em sua posição. O entrevistador, percebendo que Janja estava sendo completamente superada, tentou ajudar. Mas, Regina, a senhora não acha problemático defender manifestações em favor de alguém que... Regina o interrompeu gentilmente. Com licença, mas a primeira-dama estava falando comigo, não o senhor. Ela tem coragem de continuar nosso diálogo? Janja, encurralada, partiu para o ataque pessoal mais baixo. Você é uma atriz fracassada que usa política para aparecer. Regina manteve a serenidade. Primeira-dama, quando recorremos a ataques pessoais, geralmente é porque ficamos sem argumentos. Isso é o que está acontecendo? Não estou sem argumentos. Estou falando a verdade. A verdade? Então vamos falar de verdades. Posso compartilhar algumas? Janja hesitou, mas sua arrogância falou mais alto. Pode falar. Regina então revelou informações que deixariam todos chocados. Primeira-dama, a senhora sabe que tenho amigos jornalistas, né? Pessoas que cobrem o Palácio do Planalto. Sabe o que eles me contam sobre seus bastidores? Janja empalideceu. Que bastidores? Sobre como a senhora trata funcionários, sobre seus ataques de fúria, sobre como exige que jornalistas sejam censurados quando escrevem coisas que não gosta. Isso é democrático? Isso é mentira! Calúnia! É mentira? Então por que a rotatividade de funcionários no seu gabinete é tão alta? Por que várias pessoas pediram transferência? Janja estava visivelmente desesperada. Você não sabe do que está falando. Sei sim, primeira-dama. E sabe por que sei? Porque, diferente da senhora, eu ouço pessoas de todos os lados. Não vivo numa bolha de bajulação. O ataque foi elegante, mas mortal. Janja perdeu completamente o controle. Você é uma invejosa, uma atriz de segunda que nunca conseguiu ser primeira-dama. Regina riu com genuína diversão. Primeira-dama, a senhora acabou de revelar muito sobre si mesma. Acha que toda mulher sonha em ser primeira-dama? Eu construí minha carreira com talento próprio, não me casando com político. Eu não me casei por interesse.
Não disse que se casou. Disse que construí minha vida diferente da senhora. Cada um tem sua trajetória. Janja, completamente descontrolada, gritou: Você não passa de uma... Regina a interrompeu com voz firme, mas educada. Primeira-dama, a senhora está perdendo a compostura ao vivo. Isso é digno da posição que ocupa? O silêncio foi constrangedor. Janja respirava pesadamente, visivelmente fora de si. O entrevistador tentou amenizar. Talvez seja melhor. Não, disse Regina. Deixe a primeira-dama terminar seu raciocínio. Estou curiosa para ver como ela justifica seus ataques pessoais. Janja, encurralada e humilhada, tentou uma última cartada. Você defende criminoso. Ponto final. Regina suspirou. Primeira-dama. Ponto final não é argumento. É birra. E criminoso pressupõe condenação definitiva, o que não existe. Mas vejo que a senhora prefere emoção à razão, ataque a diálogo. Foi então que Regina fez uma revelação que deixaria todos sem palavras. Sabe o que me entristece, primeira-dama? Há poucos meses recebi um convite para jantar no palácio. Um convite seu. Janja ficou chocada. Isso foi antes. Antes do quê? Antes de eu me posicionar politicamente? Então a senhora só quer artistas que pensem igual a você por perto? Não é isso. Então explique por que me convidou quando eu era só uma atriz e agora me ataca quando exerço minha cidadania. Janja não tinha resposta. Regina continuou. A senhora me disse naquele convite que admirava meu trabalho, que eu era um exemplo para as mulheres brasileiras. Mudou de opinião ou sempre foi falsa comigo? A revelação foi devastadora. Janja tentou negar. Eu nunca disse isso. Primeira-dama, tenho as mensagens. Quer que eu leia algumas aqui? O pânico tomou conta do rosto de Janja. Você está gravando conversas privadas? Não gravo nada, primeira-dama, mas guardo mensagens de texto, principalmente as carinhosas. Quer que eu compartilhe com o público como a senhora falava comigo quando precisava de apoio? Janja estava completamente acuada. O entrevistador tentou encerrar. Acho que já tivemos bastante. Regina não deixou. Ainda não terminei. Primeira-dama, a senhora começou esta conversa me atacando pessoalmente, questionando meu direito de ter opinião política, mandando eu ficar no meu lugar. Agora que mostrei quem realmente precisa aprender sobre educação e respeito, quer fugir? Janja, derrotada e humilhada, murmurou. Eu não estou fugindo. Então responda. A senhora acha correto uma primeira-dama atacar cidadãos que exercem seus direitos constitucionais? Longa pausa. Janja estava visivelmente destruída. Eu estava defendendo o governo. Defendendo ou atacando? Porque o que vi foi muito ataque pessoal e pouca defesa de ideias. Regina então fez algo que ninguém esperava. Sua voz ficou mais suave. Primeira-dama, vou te dar um conselho de mulher para mulher, se me permitir. Janja, surpresa com a mudança de tom, apenas balançou a cabeça. A posição que a senhora ocupa é uma responsabilidade imensa. Representa não apenas seu marido, mas todas as mulheres brasileiras. Quando parte para ataques pessoais, quando tenta calar vozes discordantes, a senhora diminui não apenas a si mesma, mas o cargo que ocupa. As palavras de Regina eram firmes, mas não cruéis. Janja parecia genuinamente impactada. Eu não pensei dessa forma, pois deveria. A senhora tem uma plataforma poderosa. Pode usá-la para elevar o debate ou para rebaixá-lo. A escolha é sempre sua. O estúdio estava em silêncio absoluto. Até os técnicos haviam parado para ouvir. Regina, talvez tenha exagerado. Talvez? Primeira-dama, a senhora me atacou pessoalmente, questionou minha capacidade intelectual, mandou eu ficar no meu lugar, me chamou de fracassada. Isso é talvez exagerado? Janja baixou a cabeça.
Você tem razão. Eu, eu perdi o controle. Perdeu mesmo. E sabe por quê? Porque quando encontramos alguém que não se intimida com gritos e ataques, não sabemos como reagir. A senhora está acostumada com bajulação, não com diálogo real. A observação foi cirúrgica. Janja estava completamente desarmada. O que eu posso fazer para consertar? Primeira coisa, parar de atacar pessoas por pensarem diferente. Segunda, entender que primeira-dama não é cargo vitalício, nem dá direito de censurar cidadãos. Terceira, aprender que elegância se conquista com atitudes, não com posição. Compartilha esse vídeo com quem precisa ver que educação sempre vence grosseria. O final dessa história vai te emocionar. Janja, completamente humilhada, mas aparentemente reflexiva, fez uma pergunta que surpreendeu a todos. Regina, você poderia me ensinar? Regina ficou genuinamente surpresa. Me ensinar o quê? A ter essa classe que você tem. Mesmo quando atacada, você mantém a elegância. Eu não sei fazer isso. A confissão pública foi chocante. A primeira-dama estava pedindo conselhos para uma atriz que havia atacado minutos antes. Primeira-dama, classe não se ensina em uma conversa. É construída ao longo da vida, com experiências, erros, aprendizados. Mas posso compartilhar uma lição que aprendi. Nossa verdadeira força não está em nossa capacidade de atacar, mas em nossa capacidade de manter a dignidade mesmo sob ataque. Como você consegue fazer isso? Lembrando que a pessoa do outro lado também é um ser humano. Quando a senhora me atacou, não revidei com ataques. Respondi com fatos, com educação. Não porque sou melhor, mas porque escolhi ser melhor naquele momento. Janja estava visivelmente emocionada. Eu me comportei muito mal, não foi? Se comportou sim, mas reconhecer isso já é um passo importante. A pergunta é: o que vai fazer diferente daqui para frente? Não sei. Nunca ninguém me falou essas coisas dessa forma. Primeira-dama, a senhora está cercada de pessoas que concordam com tudo que faz, que elogiam mesmo quando erra. Isso não ajuda ninguém a crescer. Regina fez uma pausa e continuou. Posso sugerir algo? Que tal a senhora começar a ouvir mais e atacar menos? Que tal tentar entender por que pessoas como eu pensam diferente, em vez de simplesmente nos desqualificar? Você... você faria isso? Me ajudaria a entender? A pergunta pegou Regina de surpresa. A senhora está falando sério? Estou. Eu... eu percebi hoje que talvez eu esteja errada sobre muitas coisas, ou pelo menos sobre a forma como reajo a elas. Regina refletiu por um momento. Primeira-dama, se a senhora está genuinamente interessada em diálogo respeitoso, em ouvir outros pontos de vista sem atacar, eu aceito conversar. Mas com uma condição. Qual? Que seja um diálogo de verdade. Não uma armadilha, não uma tentativa de me converter. Um diálogo onde duas mulheres inteligentes podem discordar sem se desrespeitar. Janja, com a voz embargada. Aceito. E Regina? Obrigada por não ter me destruído quando poderia ter feito isso. Primeira-dama, destruir pessoas nunca foi meu objetivo. Meu objetivo sempre foi construir pontes, mesmo quando outros insistem em construir muros. O programa terminou de forma surreal. A primeira-dama e a atriz, que haviam começado em conflito total, terminaram em um diálogo respeitoso sobre crescimento pessoal e político. Nas redes sociais, a reação foi imediata e avassaladora. Hashtags como Regina Classe e Janja Humilhada se tornaram tendência, mas o mais impressionante foram os comentários. Chorei vendo a Regina manter a classe mesmo sendo atacada, escreveu uma usuária. Isso é lição de vida. Elegância sempre vence grosseria, comentou outra. Janja, ainda no estúdio, pediu para falar com Regina em particular. Com as câmeras desligadas, disse: Regina, eu nunca me senti tão envergonhada.
Mas também nunca aprendi tanto em tão pouco tempo. Primeira dama, vergonha é o primeiro passo para o crescimento. Use essa experiência para se tornar uma pessoa melhor. Você realmente aceitaria conversar comigo depois de tudo que eu fiz? Regina sorriu. Aceitaria sim. Acredito na capacidade das pessoas mudarem. E a senhora mostrou hoje que tem essa capacidade. As duas se despediram com um cumprimento respeitoso, impensável no início do programa. O confronto entre Regina Duarte e Janja Lula da Silva entrou para a história da televisão brasileira como um exemplo perfeito de como a educação e a classe podem vencer a grosseria e a agressividade. Professores de comunicação passaram a usar o programa como estudo de caso sobre comportamento público e dignidade pessoal. Regina ganhou admiradores de todos os espectros políticos. Mesmo quem discordava de suas posições reconhecia sua elegância e inteligência. Janja, por sua vez, enfrentou críticas severas, mas também elogios de quem reconheceu sua capacidade de admitir erros e buscar crescimento. Em entrevistas posteriores, Regina refletiu sobre o episódio. Não ganhei um debate político naquele dia. Ganhamos todas as mulheres brasileiras, que viram que é possível discordar sem perder a dignidade, que é possível ser forte sem ser agressiva. Janja, em uma rara entrevista posterior, admitiu: aquele dia mudou minha vida. Regina me ensinou que primeira-dama não é cargo para atacar pessoas, é posição para inspirar. Ainda estou aprendendo, mas estou tentando ser melhor. A história prova que nossa verdadeira força não está em nossa capacidade de destruir quem pensa diferente, mas em nossa capacidade de manter nossa integridade mesmo sob ataque. Regina Duarte mostrou que anos de experiência, educação e maturidade criam uma armadura invisível, a elegância. Uma armadura que não machuca quem ataca, mas os desarma completamente. E você? Quando atacado injustamente, escolhe revidar na mesma moeda ou responder com classe. A escolha diz mais sobre nós do que sobre quem nos ataca. Deixa o like se você também acredita que elegância é a melhor resposta para a grosseria. E compartilha com quem precisa aprender que verdadeira força não grita. Ela sussurra com tanta autoridade que todos param para ouvir. O Brasil precisa de mais Reginas e menos Janjas. Pessoas que elevam o debate em vez de rebaixá-lo, que constroem pontes em vez de muros, que ensinam em vez de atacar. Porque no final das contas, nosso verdadeiro caráter não se revela quando estamos confortáveis, mas quando estamos sob pressão. E Regina Duarte provou que pressão não quebra pessoas de verdade, apenas revela do que são feitas. Que esta história inspire mais pessoas a escolherem a elegância como arma, a educação como escudo e o respeito como ponte para um Brasil melhor.